Nosso domingo, 12º domingo do tempo comum, e o tema é muito bom, é muito interessante, um tema que toca realmente o nosso coração. Nós começamos aqui a nossa reflexão, nossa conversa, com a primeira leitura, que é tirada do livro de Jó, capítulo 38, de versículo 1, depois 8 a 11. Esse livro de Jó, ele coloca um problema que no mundo inteiro nós pensamos, as grandes religiões sempre tentaram responder a esse problema, o problema do mal. Por que existe o mal no mundo? Por que as pessoas sofrem? Então, no Antigo Testamento, a ideia era a seguinte: Deus dá a felicidade para quem é bom e castiga quem é mau. Então, se você está sofrendo é porque você está pagando alguma coisa. É um pouco mais ou menos o que o budismo, o hinduísmo pensa, né? Agora, quando chega nesse livro de Jó, a coisa é diferente. Então é colocado um homem bom, um homem realmente de Deus, um homem que era rico, um homem que tinha muitas coisas, uma grande família. De repente, ele perde tudo. Perde a família, perde os bens e ainda fica doente, cheio de feridas. E aí então vem os amigos, são 3 amigos, depois aparece mais um também, não é? E começam a dizer para Jó: você está sofrendo porque fez um grande pecado, você fez um pecado. E o Jó disse: não, eu não me lembro, eu sempre procurei viver no caminho de Deus, nunca fiz coisas erradas. Não, você cometeu alguma coisa errada. E começaram a discutir, porque aí eles fazem aqueles discursos falando, defendendo Deus, né? Como se Deus precisasse de defesa, né? E aí Jó, que no primeiro momento estava lá recebendo tudo com paciência, Jó começa a questionar Deus. Por que o Senhor está fazendo isso? E ele fala: eu procurei sempre viver nos seus caminhos. Por que você, meu Deus, está fazendo isso comigo? E termina de uma maneira muito interessante, né? Deus aparece, Deus vai dizer para Jó assim: Jó, vocês não conhecem as coisas, vocês não conhecem, e eu conheço tudo. Eu conheço o passado, o presente e o futuro. Então, eu sei o que acontece com o sofrimento. E Deus chama a atenção dos amigos deles: vocês não precisavam defender, não. Vocês têm que se arrepender disso. E aí Deus mostra para Jó uma coisa muito importante. No sofrimento dele, Deus estava do lado dele. Parecia que não, mas Deus estava do lado dele, dando força para ele. E ele passou aquele sofrimento todo e no fim ele recupera a saúde, recupera os bens, recupera a família. É um livro muito interessante da gente ler, porque é um livro assim cheio de discussão realmente sobre essa problemática do mal que aflige pessoas boas, pessoas que viveram bem, às vezes sofrem tanto, não é verdade? Por quê? Castigo? Não, Deus não castiga, nós é que nos castigamos muitas vezes. Agora, depois dessa colocação do livro de Jó, que eu acho interessante a gente começar por aí, nós temos o trecho do Evangelho de São Marcos. Nós estamos no capítulo 4, versículos 35 a 41. O que nós temos aqui? Jesus está lá na Galileia, à beira do lago de Genezaré, ou de Tiberíades, como vocês queiram mesmo o nome, não é? E Jesus fala: olha, vamos para outra margem. E aí então entra no barco e eles vão, né? Jesus fica na popa, a parte de trás do barco, um travesseiro, fica dormindo, sossegado lá. E eles vão remando. De repente, meu amigo, minha amiga, se levantou uma tempestade, mas uma tempestade, acontece muito isso no lago de Genezaré. E o barco vai, e desce, vai se enchendo de água, e o pessoal tirando a água para fora não consegue vencer, vão se desesperando, e Jesus dormindo tranquilo.
E aí então eles acordam Jesus, não é? Eles já vão dizer para Jesus, mas você não se interessa por nós, estamos morrendo aqui, né? Aí Jesus se levanta. É interessante a frase que repreende o vento, né? E o mar. Repreende, interessante. Deus não manda, Jesus não manda, repreende. E aí o vento para, como uma criança que obedece, né? E o mar também, a água, que ali no mar é um lago, né? E aí volta a calmaria. E aí Jesus fala para eles, mas vocês não têm fé? E a resposta deles, vendo o que tinha acontecido, né? Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? É Deus, o poder de Deus estava em Jesus. Isso aqui, esse trecho é interessante. Nós vamos ligar com o trecho do Jó. Veja, a nossa vida muitas vezes é comparada a uma travessia, uma caminhada, uma travessia, né? A gente vai navegando. E o que é que acontece? Muitas vezes na nossa vida se levantam tempestades. Às vezes é uma doença, às vezes é uma morte, às vezes é um problema econômico, às vezes é isso, às vezes são contrariedades, às vezes são problemas que nós temos dentro de nós mesmos, vocês mulheres e vocês mesmos, né? Então, são as tempestades da vida. Agora mesmo nós estamos atravessando uma tempestade, o mundo inteiro, essa pandemia, né? Do coronavírus, Covid, etc., né? E a gente vai muitas vezes falando assim, mas onde está Deus? Por que Deus não manda acabar tudo isso? E a gente pede muitas vezes, que nem o Jó, a gente pede, não é? Senhor, você não se interessa por nós? Então, o que acontece? Quando a gente começa a procurar os porquês de certas coisas, a gente se angustia mais. Não resolve mesmo, né? Às vezes a gente vê uma pessoa ficar doente e fala, mas por que eu estou com essa doença? Mas Amora, mas por quê? Não adianta os porquês da vida. A gente tem que lembrar a experiência de Jó. Jó teve a resposta quando ele experimentou que Deus estava do lado dele. E foi o que Jesus exigiu dos seus discípulos. A tempestade grande, mas ele estava ali. Parecia que ia afundar, mas ele estava ali. Não ia acontecer isso. Por isso que Jesus diz, vocês não têm fé? Onde que está a fé que vocês têm? Né? Essa fé é realmente acreditar no poder de Deus, no amor de Deus e confiar. Confiar realmente em Deus está do nosso lado. Vai nos ajudar a vencer tudo isso. Isso daqui, essa experiência de Deus, ela que traz realmente as respostas. Uma vez, uma pessoa teve um problema sério, um filho morreu de maneira muito estúpida, e ela dizia assim, mas por que, padre? Eu falei, olha, eu não sou Deus, você tem de perguntar para Deus, um dia você vai saber, né? Por que aconteceu tudo isso? Nós não somos Deus, porque nós temos mania às vezes de falar, né? Defender Deus. Deus não precisa de defesa. Nós temos de lembrar, olha, a melhor resposta para os grandes problemas da vida é a experiência de Deus. Quando você sente, descobre que Deus está do seu lado, nos momentos alegres, nos momentos tristes, nos momentos de vitória, nos momentos de derrota, o que você tem? Uma força que ninguém pode derrubar. A força de Deus é muito grande. Por isso que nós temos os salmos que dizem que o Senhor é clemente, é fiel, é a rocha, é o fundamento. E realmente, quando a gente tem essa confiança em Deus, nada pode nos vencer. Nós é que vencemos tudo. Então, é um trecho que vem realmente completar. E a gente devia ter essa atitude dos apóstolos, dos discípulos, no final, quem é este? Né? A gente sempre deveria perguntar, quem é este que está ao meu lado? É Deus, é o que sabe tudo,
portanto, isso está acontecendo na minha vida, não é castigo, não. Isso aqui é uma provação, é a situação do mundo. Muitas vezes nós sabemos que é a liberdade humana que infelizmente cria coisas que trazem grande sofrimento para os outros, não é? E o que acontece? A gente deve confiar em Deus, mas fazer também isso daqui. Eu queria dizer para você, viu? E saber também que nós temos de fazer a nossa parte. Eu acho que muitas vezes nós vamos ser que nem as galinhas que estão no cercado. Fica o dia inteiro procurando na cerca um buraco para sair. Assim também, quando você tiver algum problema, tem de procurar sair do problema. Com a ajuda de Deus, Deus ajuda. Deus não falha. Nós, às vezes, podemos falhar, né? Agora, essa presença de Deus realmente é uma presença de quem nos ama. Ama você, ama a mim, ama o Fábio, ama a Mariana. Deus realmente nos ama, nos quer o melhor. Então esse é o sentido da segunda leitura, que é tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 5, versículo 14 a 17. Quando São Paulo diz assim: o amor de Cristo nos pressiona. Quer dizer, nós somos pressionados. Não é o amor meu por Cristo, também deve ser, mas é o amor que Cristo tem por mim. Nos pressiona, nos empurra, nos compele, né? Por quê? O Cristo morreu para que nós sejamos criaturas novas, sejamos filhos e filhas de Deus. Jesus ressuscitou para que nós um dia ressuscitemos também. Portanto, o amor de Cristo, de dar a sua vida para nós, para que nós tenhamos a vida, é a maior prova de amor. Então, esse trecho vem realmente completar as três leituras. Veja, Jó coloca o problema do sofrimento. Por que a gente sofre? Qual a razão? A razão não está em procurar os porquês, mas a resposta está em saber que Deus nos acompanha, está do nosso lado sempre. O trecho do Evangelho de São Marcos, a tempestade é no lago. A vida às vezes tem essas tempestades. Então fazer o quê? Jesus estava dormindo, mas estava lá. Eles não iam afundar, porque Jesus estava com eles. Quando você sentir na sua vida, parece que você está se afogando, você lembra, Jesus está com você, Deus está com você. E Deus está com você com um amor imenso, infinito e eterno, como a gente diz, sem limite de tempo nem de espaço. É um amor que a gente não pode compreender. Esse amor que é revelado em Jesus Cristo, que morreu por nós, ressuscitou por nós, para que nós sejamos criaturas novas, filhos e filhas de Deus, herdeiros e herdeiras de Deus, não é? Portanto, com um destino muito bonito. Agora, eu chamo a atenção de vocês também para o Salmo. O Salmo é o 107 na Bíblia hebraica e 106 na Bíblia grega. É um salmo muito bonito. Ele começa assim: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é sua misericórdia. Quer dizer, dai graças, vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus, vamos dizer a Deus muito obrigado, porque Ele realmente é bom, Ele nos ama, eterna a sua misericórdia. E esse salmo, é interessante, ele põe 5 situações. Primeira situação, pessoal que está passando fome e sede, Deus vai em encontro. Segunda situação, pessoal está preso, sofrendo, grita a Deus, Deus tira aquele pessoal da prisão. Terceiro ponto, tem gente que está doente, grita a Deus, Deus dá saúde para aquelas pessoas. Quarta situação é essa que está aqui nesse trecho do Salmo desse domingo. Os navegantes estão indo de navio pelo mar, de repente vem uma tempestade e o navio parece que vai afundar e eles começam a gritar a Deus, e diz aqui: gritaram o Senhor na aflição e Ele os libertou daquela angústia, transformou a tempestade em bonança e as ondas do oceano se calaram. Veja como
pega o trecho do Evangelho de Marcos, né? Alegraram-se ao ver o mar tranquilo e ao porto desejado os conduziu. Agradeçam ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. E a quinta situação desse salmo é: Deus prepara a terra para seu povo. Uma terra que às vezes é estéril, Deus transforma salinas em lagos, né? E aí o pessoal planta as vinhas, né? E naturalmente tem uma vida melhor, constrói a sua cidade e tudo. É um salmo muito bonito essas 5 situações, e esse trecho é tirado justamente do mar. Os navegantes que enfrentam a tempestade gritam a Deus, a tempestade para, eles ficam felizes e voltam tranquilos para casa. Veja, portanto, a nossa liturgia de amanhã é muito bem tecida, vamos dizer, não é? Coloca umas situações difíceis, as tempestades, ou lembra do Jó, né? E a solução foi quando ele descobriu que Deus estava muito do lado dele. Depois, tempestade no lago, Jesus com seus discípulos, apavorados os discípulos por causa da tempestade. Jesus dormia, mas eles ficaram com medo, desconfiaram, né? E aí Jesus manda se acalmar o mar, o vento, vem aquela tranquilidade, e Jesus chama a atenção deles. E a fé de vocês, onde que está? Né? Não confiaram, Jesus estava com eles. Será que eles perderam essa visão? Não tem perigo, não vai afundar não. Na nossa vida é a mesma coisa. Nós descobrimos a presença de Deus em tudo e a gente enfrenta tudo. A força de Deus e naturalmente fazer a nossa parte. E lembrar, essa presença de Deus na nossa vida é uma presença de amor, né? Como diz São Paulo, o amor de Cristo nos constrange, nos impele, nos leva para frente, nos empurra, porque Ele morreu por nós para que nós tenhamos a vida. Veja, Fábio, é um tema muito atual, eu acho que muito atual. Às vezes nós nos perdemos um pouco, perdemos a tranquilidade também em situações. Nós temos de manter a tranquilidade. Porque quando nós perdemos a tranquilidade, a paz de espírito, em momentos de tempestade, aí a coisa se torna muito cruel. Mas quando nós pensamos, Deus está comigo, estou enfrentando isso, mas isso vai passar e Deus vai me dar força para passar essa tempestade e depois virá a paz. Eu acho que é realmente o tema é muito atual, no momento de pandemia como nós estamos vivendo, né? E saber que o mundo tem as maldades, mas a bondade de Deus é bem maior, né? É verdade, Dom Luizinho. Puxa vida, que coisa boa escutar essa palavra num momento como esse, viu, Dom Luizinho? Que coisa boa escutar essa palavra de Deus nesse momento. E, Dom Luizinho, me corrija se eu estiver errado, mas enquanto o senhor falava, eu fazia uma pequena reflexão a respeito da vida do cristão. Se não forem as tempestades, por exemplo, como aconteceu com os discípulos no barco, se não forem situações difíceis como aconteceu com o Jó, ou mesmo que é retratado nesse salmo, né, que o senhor nos falou agora, como é que o cristão vai de fato desenvolver uma confiança em Deus? Porque é nesse momento em que nós podemos clamar a Deus, pedir a Deus e fazer a experiência de Deus na nossa vida, né, Dom Luizinho? Exato, é por isso que também você veja, tem algumas igrejas que falam muito da teologia da prosperidade. Sim. Agora, Jesus não prometeu prosperidade terrena, né? Jesus vai alertando, você está vendo os trechos que nós vamos lendo, ele vai mostrando realmente. Então a gente deve lembrar o caminho do cristão, da cristã. Não é muito fácil, não. A gente vai enfrentando tempestades, mas a gente tem uma força. Agora, qual a diferença? Quer dizer, aquelas pessoas que acham que Deus vai te dar todo o dinheiro, você vai ficar muito rico, vai ter saúde e tudo mais, e a vida vai explicando que isso não vai acontecendo, não.
né? O livro de Jó justamente vai mostrando um pouco, às vezes, o sofrimento na vida. A gente deve procurar progredir na vida, tudo mais, ter facilidade, mas vem os momentos que, afinal de contas, toda pessoa, mais cedo ou mais tarde, vai passar. Então, eu acho que é realmente um trecho bonito esse de Marcos. Eu estava preparando assim essa conversa nossa aqui, viu, Fábio? E um comentarista dizia assim: Marcos, quando ele escreveu o Evangelho, que dizem que é o Evangelho ligado mais a Pedro, né? O que aconteceu? Isso foi muitos anos depois que Jesus morreu. Jesus morreu mais ou menos no ano 30, porque houve aí no calendário houve um erro de anos, né? E então Jesus deve ter morrido uns 5 anos antes do ano 33, como se diz, então seria mais ou menos no ano 28. O Evangelho de Marcos, que foi o primeiro, depois esse original, ele se perdeu, foi incorporado em outro, que é o Marcos, que é o mais antigo dos outros evangelhos sinóticos, né? Então diz que foi escrito mais ou menos aí, assim pelo ano 60, mais ou menos, né? Portanto, era uma época em que as comunidades estavam passando por momentos difíceis, perseguições. Então esse trecho, ele vinha justamente mostrar para as comunidades: olha, estamos passando por perseguições, muitos de nós foram matados, tudo mais, mas isso é a tempestade que vai passar, né? Porque Deus não nos abandona. Jesus parece estar dormindo, mas Ele está muito acordado do nosso lado. E realmente eu acho interessante essa colocação, porque é realmente através dos tempos, esse trecho do Evangelho da Tempestade do Lago sempre foi aplicado à nossa vida, né? Às vezes está tudo bem, a navegação está tranquila e tudo mais. De repente vem aquele toró, como diz, né? Eu me lembro uma ocasião, eu estava atravessando o rio Amazonas, nós saímos tranquilos, né? O pessoal lá também, eles conhecem bem, o motorista do barco, eram várias pessoas, né? Eram até de Belém, e queriam chegar a tempo de pegar o avião em Macapá para chegar em Belém, né? Aquela noite. O motorista falou assim: olha, o rio é perigoso nessa hora que não vamos atravessar, né? Era de tardezinha. Mas insistiram, falei: então vamos. Rapaz, o que nós enfrentamos de tempestade, rapaz. Ainda bem que o motorista do barco era prático, né? Vivia nisso, mas todo mundo começou a ficar no chão, deitado, todo mundo enjoado, né? Foi uma travessia brava, mas passou, né? Chegamos a tempo lá, eles pegaram o avião todo meio atordoado, a turma, né? Chegaram em casa para ser recuperada da travessia. Mas é assim a vida da gente. A gente deve ter muita tranquilidade na vida, eu acho. Não se perder, não é? Eu me lembro de Santo Inácio de Loyola, ele dizia das crises da vida, né? Nós passamos crises também, crises de casamento, crises de vocação, crises de fé, as crises vão aparecendo. Então ele dizia assim: nas crises tenha paz, não tome decisões, as decisões toma depois, quando as coisas se acalmarem. São bons conselhos. Agora eu acho que o conselho melhor mesmo é o que nós lemos no Evangelho aí, não é? Jesus está com a gente, Jesus está do nosso lado, né? Então nós vamos vencer tudo isso. O que está acontecendo com a pandemia? Vai, vem, a gente está meio enjoada a coisa, que doencinha esquisita, né? Mas nós vamos vencer isso. Olha, já a humanidade passou por muitas coisas assim, né? Eu acho que é o momento de a gente mostrar para o pessoal a esperança. Nós cristãos e cristãs somos homens e mulheres de esperança.
Então nós temos de dizer para o pessoal, não, isso não é o fim não, vamos passar, vamos voltar à vida normal novamente. Demora um pouquinho às vezes, mas vamos conseguir, não é? Dar força e tranquilidade, para a gente não se perder. Tem muita gente que já está ficando meio atrapalhada da ideia, tá achando meio, fica com essas coisas, né? E parece que não tem saída, parece que vai indo, de repente vem uma mutação pior, agora está falando da Delta aí, né? Mas isso passa, nós vamos passar. Dom Luizinho, e uma coisa que o senhor falou aí, e é importante que nós tenhamos isso na nossa vida, né? É que nas tribulações, nas tempestades, que nós tenhamos essa companhia no nosso barco, né? Que Jesus esteja conosco, porque de repente nós podemos até querer atravessar essa tempestade, essa dificuldade, sem esse companheiro com a gente. Aí eu acho que a coisa fica meio complicada. Jogar na água, né? O barco ficar mais leve. Né? Mais leve. Pois é importante lembrar disso, que o mais importante de tudo é ter esse bom companheiro junto conosco no barco. Jesus está conosco. Companheirão, viu? Companheirão. Pode confiar nele. Pode confiar. Dom Luizinho, o papo está muito bom, mas nós temos que terminar o nosso programa, nós temos que andar daqui a pouco, chega o pessoal aí do programa do Rancho no Jeca aqui para tocar as modas de viola do sábado, mas não temos como terminar esse nosso papo sem pedir a bênção para nós aqui no estúdio, para os nossos ouvintes principalmente. E dá para a dona Naira uma bênção. É verdade. Fala para ela que mandamos parabéns. Vai apagar 80 velinhas da Vai manhã. apagar 80 um extintor de incêndio lá. Muito bem. Verdade. Parabéns, dona Naira. Para vocês todos um bom sábado, um bom domingo, né? Que seja muito abençoado mesmo. Então o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar. Amém. Atrás de vós para vos proteger. Amém. E aos vossos lados para vos acompanhar. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém.